Eu não sei vocês, mas eu acho que... Não dá pra deixar passar dessa Cara, vez. não tem mais a mínima condição. O que tá Não dá. acontecendo? Isso Isso aqui foi completamente Se você não comentar intancável. sobre isso, é porque já era. Esse canal aqui não tá valendo mais nada. A gente precisa falar sobre Demon Slayer. Vamos lá, você já tá ciente, você tá ligado que o quê? Com o passar do tempo, nós passamos a gostar de Demon Slayer. No caso, eu. Anteriormente eu comentava que não era aquele anime sensacional, não era aquela coisa tão absurda assim, não entendia 100% do hype, quer dizer, eu entendia, mas não entrava nele. Mas, depois do arco do Trem Infinito, eu tive ali meus momentos de apego com essa história, me emocionei e comecei a achar tudo maravilhoso, independentemente do que acontecesse. Então chegamos aqui pra esse novo arco, o arco da Vila dos Ferreiros, e assim, começou de um jeito muito absurdo. Mas as coisas estão caminhando de uma outra maneira e por isso a gente vai fazer aqui meio que um review de meia temporada, comentar sobre o que eu tô achando desses episódios, das coisas que vão surgindo por aí durante, né, essa... não é nem a primeira metade, os primeiros 8 episódios ali, porque eu sei que a partir daqui vai ficar de outro nível, mas a gente tem que conversar sobre esse pedaço até agora. E por falar em ficar de outro nível, não é só Demon Slayer que consegue essa façanha, não é só ele que consegue melhorar de repente, depois de um certo momento, depois de um certo crescimento de personagem, porque você também consegue e está começando agora mais um Momento Alura. Porque caso você não tenha ouvido falar ainda da Alura, ela é uma escola de tecnologia e você pode estudar algum dos conceitos da tecnologia ou todos eles de uma vez. Por exemplo, se você está interessado nas novas coisas que estão surgindo por aí, eu particularmente estou meio fissurado nisso, na parte de inteligência artificial generativa, né? Passei essa semana aqui, agora a semana começou agora, testando as novas inteligências artificiais generativas lançadas pela Adobe, utilizando isso junto com outras coisas de ChatGPT, de Midjourney e conhecimentos que a gente tem, né, de como utilizar a tecnologia, que inclusive existe um curso de ChatGPT, Midjourney e inteligência artificial generativa dentro da Alura, já pensando, né, nessa nova onda, nessa nova revolução tecnológica que provavelmente vem por aí, que é importante pra você, independentemente de qual área você trabalhe. Sério, o nível que as coisas estão assim, na mão do ser humano pra escrever roteiro, pra escrever texto, pra fazer parte de tradução, pra entender conceitos, pra conseguir organizar, é uma coisa muito absurda. Então você, independentemente da área que trabalha, precisa ficar de olho. Lembrando, sempre utilize o código com desconto alura.tv/cronosfera, que aí você vai ter 10% de desconto lindo, maravilhoso, que às vezes você acha, você bandido aí, fala, não, 10%, irmão, já foi ver quanto que é 10% de desconto? É um desconto que assim, você sai depois e gasta esse dinheiro com outra coisa, com outras coisas, que você consegue o conhecimento, consegue o dinheirinho extra e tá ali as coisas tudo no bem bom, maravilha. Então toca a vida, vai nessa. Mas voltando pra Demon Slayer, vamos lá. A gente fez um vídeo sobre o primeiro episódio, né, que eu assisti nos cinemas, enfim, aquele especialzinho de Demon Slayer que conta ali esse comecinho. E o primeiro episódio termina deixando você hypadíssimo, porque a gente tá na Vila dos Ferreiros e o Tanjiro tá vendo um Hashira que tá conversando com um moleque e junto com esses cabra tem aquela figura, que eu vou chamar aqui de pai do Tanjiro, robô, marionete, que voltou no tempo. Deixa eu pensar qual nome que eu quero usar. Pai do Tanjiro, marionete. A primeira coisa que você vê e fala, ok, vamos lá. Obviamente, pra gente, tem toda a parte visual relacionada ao Tanjiro. É um bicho que a gente vê só depois com a marionete, mais cabelos vermelhos, tem a mancha na testa, tem todo o porte físico, enfim, da formato de rosto e etc. do Tanjiro, e tem os brincos que são herança da família do Tanjiro. Com isso, você fica, meu irmão, agora a coisa vai ficar braba, agora as coisas vão intensificar, agora essa história vai botar pra fuder, agora o negócio vai ficar diferenciado, certo? Não. E o que acontece, que é uma das coisas mais inacreditáveis dessa temporada de Demon Slayer, que você aprende a lidar. O Tanjiro é extremamente burro. Ele deve ser um dos personagens mais burro da história dos animes, porque assim, tem esse cara, e aí ele vai trocar ideia com o Hashira ali, e com o moleque que o Hashira tá zoando, não sei o que, aí ele olha pro marionete e fala, ó, beleza, continua falando, e aí ele se inteira da situação, ele descobre o que tá acontecendo, e ele não tá dando a mínima pra marionete, cabelos vermelhos, brinco do seu pai, com a mancha na testa que nem a dele. Aí você pensa, não, ele não viu a marionete direito, por isso que as coisas estão assim, não, ele vai treinar com a marionete por dias, por tempos, ele fica lutando, ele fica tendo contato com aquilo e não percebe nenhuma coisa assim, ele só menciona uma coisa muito rápida, sabe? Tem uma mençãozinha assim, muito sutilzinha. あの顔
ってる気がするけどわからない。 E depois de algum tempo de treino já, o Tanjiro consegue vencer essa marionete, né? Depois ali de arrancar a cabeça e descobre que tem uma espada dentro. E aí você já fica meio pensativo. Pô, meu irmão, o Hashira do cabelo azul, cabeça amassada, né? A gente vai chamar aquele de cabeça amassada, porque ele tem a cabeça amassada. Ele meio que tava lutando contra essa marionete, levou uma das espadas por conta de um braço, etc. Mas esse Hashira não conseguiu atacar a cabeça desse bicho, não cortou a cabeça, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tanjiro vai ter essa espada que vai ser reforjada aqui, caralho, 4, que vai ser uma espada dele, enfim, coisa linda, maravilhosa, que talvez tenha conexão, porque, novamente, pra mim, a gente tem o fato de que o Tanjiro vai voltar no tempo no futuro, ele vai virar o próprio pai, ele vai ter toda a conexão com aquele sonho que a gente teve, sabe? Que parecia que era um Tanjiro adulto segurando um Tanjiro bebê no colo dele e conversando com o Tanjiro viajante. Então, pra mim, todos eles são Tanjiro. Mas aí as coisas vão passando, né? Tudo bem, tudo resolvido. A gente passa um pouquinho pra frente ali, Tanjiro já tá com a cabeça amassada. Eles já estão ali numa situação um pouco mais resolvida, né? Porque o Tanjiro vai tentando colocar juízo dentro da cabeça amassada dele. Mas aí surge então os bicho brabo. Nanda? Oni nano ka? As luas superiores estão aqui atacando e já tem uma divisão, né? Tanjiro vai pra um canto lutando contra um cabra, enquanto o cabeça amassada vai pra outro, e aí eles ficam divididos, e o Tanjiro vai utilizar suas técnicas junto com a Nezuko, enquanto o cabeça amassada vai lutar contra o cara do vaso. O cara do vaso, eu devo dizer aqui que ele é um cara do vaso. Não, o que eu ia falar sobre o cara do vaso? Não tinha nada demais sobre o cara do vaso, ele é só um cara que usa vaso. Mas a gente tem o fato de que o cara do vaso utilizou a técnica da água e prendeu nosso Hashira por 5 episódios. Eu não sei se são 5 mesmo, na verdade, mas é bastante tempo que o brother fica lá preso naquele jutsu de água do Zabuza, sabe? Que prendeu o Kakashi e todo mundo ficou lá preso porque não conseguia se mexer. Prendeu no mesmo tipo de jutsu e aí o cara ficou lá. Um monte de episódio, cheio de espeto na cara, cheio de espinho e sem se mexer. E do outro lado a gente tem quem? Tanjiro. Tanjiro junto com o Nezuko lutando contra o bicho feio. O bicho feio, agora o bicho feio eu tenho coisa pra falar. Isso aqui eu tenho que ser sincero, que por mais que eu ame Demon Slayer, tem muitas decisões que são duvidosas. A gente vai conversar assim, na verdade esse vídeo é pra gente conversar sobre essas decisões duvidosas de Demon Slayer aqui, de fã pra fã, já que agora a gente já não tem mais essa barreira, já que eu gosto também de verdade do negócio. Tem umas coisas que a gente tem que conversar e dar risada, porque falar, pô, isso aqui dá pra ser muito mais interessante. Por exemplo, o bicho feio. O bicho feio, quando ele é o bicho feio, ele é lindo. Entende o que eu quero dizer? O design dele, quando é o cara... é muito da hora. O design dele é show de bola. A personalidade dele junto com esse design é legal. Mas aí a gente descobre que o bicho feio não é tão feio assim. O bicho feio, ele liberta o bicho bonito, né? Libera o bicho bonito, que vira outro bicho bonito, que corta e vira mais 2 bichos bonitos. E aí, meu irmão, nisso aqui... eu fiquei olhando assim, falando... tá, vamos lá. A gente precisa de mais uns design de Sengoku genérico. Sengoku não, Rengoku. Basicamente esses caras, os Lua superior, que cada um de um tipo de humor, não sei o que, são os Rengoku latino. Você pegar o Rengoku e colocar esses caras do lado, é eles, certo? Esses caras são ele de pele bronzeada, de cabelo de outra cor e com cara de mais bravinho. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí, nisso aqui, pra mim, esse vilão cai tanto, ele fica tão mais chatinho, porque eles ficam lutando contra esses caras, que são só umas personalidades de, né, correspondente ao tipo de humor que ele tem. Ah, o da raiva é sempre raivoso. Ah, o da felicidade, eu não sei o que. Sei lá, nem lembro mais quais são os humor aqui de cabeça que tem. Mas eles são muito caricatos frente a essas suas obviedades de sentimentos. E eles são só esses caras gostosos. E aí você fala, pô, cadê o meu velho bicho feio? O velho bicho feio era tão divertido, sabe? Passava um ar diferente, mas no final das contas, tudo a gente caminha pros caras gostosos Rengoku. Todo mundo quer ser um Rengoku nessa história. Todo mundo quer botar design de Rengoku, mas vocês não vão me enganar. Vocês aí que leram o mangá, vocês não vão me enganar. Rengoku só tem um. Talvez ele não seja o mais bonito da história por conta de um acontecimento mais pra frente. Mas Rengoku só tem um. E ninguém vai preencher esse espaço. E enquanto o Tanjiro tá em toda essa luta gigantesca, que ele divide um cara em 2, abre um gostoso em 2, vira 2 gostosos, abre 2 gostosos em 2, vira 4 gostosos, cada um de um tipo, e gostoso com asa, sai voando pra cá, saindo pra lá, sai puxando pra não sei quando, sai levando pra não sei quando, volta pra casa, estoura tudo, Nezuko sai lutando, entra na história
o outro caçador, que a gente descobre depois que é o Oni também, né? Que fica até meio confuso naquela cena, mas o Oni, zóio preto, brabo também, puxa o 38, bota na cara do vagabundo, pá, tira, não quer nem saber de nada. Enquanto tudo isso, nosso querido Hashira, que veio para resolver os problemas, que é mais forte do que tudo, continua dentro de sua poça d'água, dentro de uma bola d'água, dentro de um vaso d'água, sem fazer nada. ダメだ切れない Mas tem duas coisas que se mantiveram bastante constantes em Demon Slayer, uma pra ótimo, outra pra terrível. Primeiro, obviamente, a boa animação. Tudo que a gente falar aqui e tudo que a gente criticar está sendo mostrado da maneira mais bela possível. Pelo menos isso, né? É bonito. Ah, se eu reclamar de uma água, a água é bonita. Se eu reclamar da parede, a parede é bonita. Se eu reclamar de um ritmo, o ritmo está sendo bonito visualmente, né? Não necessariamente está sendo bom em questão de ritmo, etc. Mas é bonito, bonito, fato. Porém, uma coisa aqui que sempre me incomodou em Demon Slayer e aparentemente faz parte da fórmula do mangá, é a fórmula do mangá. Porque assim, quando a gente tá tendo um desenvolvimento de uma luta com um personagem que a gente não dá a mínima, porque sequer foi apresentado de verdade pra gente, a gente só sabe o jeito que ele se comporta ali. E às vezes tem uns personagens que se comportam, sei lá, muito duas falas até o momento. Aí quando a gente já sabe, a gente tá esperando, na hora que tiver uma certa dificuldade, na hora que tiver um desafio, na hora que tiver um infortúnio acontecendo, esse personagem do fundo vai retirar do âmago da sua alma, com toda a sua força, com toda a sua energia, um grandiosíssimo flashback. E essa temporada não é diferente. Nosso mano do 38, na hora que tava ali naquele aperto, fala, meu irmão, vai dar tudo errado. Plum! Flashback inteiro. Vamos de repente, esse cara que a gente mal sabe o nome. Bora aqui pegar agora o momento pro flashback. Porque, né, ele tá prestes a morrer, a hora do flashback. 俺のおふくろは体の小さな人だった。早い段階で俺はおふくろよりも大きくなった。 Flashback começa. Vemos ali a vida do cara, a dificuldade que ele teve, todos os problemas familiares que ele teve. Porque, né, todo mundo nessa história tem problema com família. Seja pai, irmão principalmente. Todas essas coisas aqui estão relacionadas ao parentesco, seja paternidade ou fraternidade, né? A gente pode já acrescentar aqui o fato de que 95% dos problemas de Demon Slayer eram resolvidos com pais melhores e com psicólogos, possivelmente. Na verdade, não só de Demon Slayer, como do mundo inteiro. Mas aí começa esse flashback, conta o flashback do mano 38, o que aconteceu, né, quais foram os caminhos que o levaram a esse momento, por que ele tem essa motivação, e aí, uma mini conclusão ali pra situação dele. E aí esse mesmo tipo de fórmula, irmão, é utilizado sempre, assim, de verdade, é ruim. De verdade, do fundo do coração me dói dizer, porque é lindo, mas é ruim. Esse, tipo, jeito que é utilizado sempre da mesma maneira, na hora que o cara tá pronto, na hora que a espadinha tá passando assim, ó, no pescocinho, tá ficando só aquele cambitinho aqui, só aquela ligaçãozinha da jugular, puf, flashback. Pra quê? Pra que a gente desenvolva essa empatia pelo personagem que a gente não teve nada, por enquanto. Num dos últimos episódios saiu, meu irmão, a gente teve ali nosso Hashira, cabeça amassada, sendo libertado. Né? Depois de tantos episódios, preso na bola d'água, ele foi libertado pelo ferreirinho que foi lá e soprou bola de ar dentro da bola d'água. E aí ele respirou e usou a sua técnica. Tosco, mas lindo. Tá lindo, isso que importa. E assim, ele se libertou de lá, e aí continuou aquela situação, lutando contra o Cabo do Vaso. O Cabo do Vaso trouxe Cthulhu de dentro do vaso do negócio. E aí virou LOL, sabe? LOL e Utano, e cacetada de Cthulhu pra lá e pra cá, e ele corta tudo. E aí, pra resolução ali da situação, né? Quando começa a mexer um pouco, começa a mudar um pouquinho... Flashback. E a gente vai ver o passado desse Muichiro também. A gente vai ver o cabeça amassada, a gente vê o pai dele, vê a mãe dele, vê o irmão dele. Ele tem um pacote completo. Pai, mãe e irmão. Trauma com os três. É um personagem completo em todos os moldes de Demon Slayer. E aí o que acontece? Vemos o passado dele e aí volta pro presente. O passado dele, especificamente, esse último episódio, ele foi bem feito, né? Eu acho que, como comentaram comigo, né? Caso você não tenha percebido ainda, não li o mangá, não faço ideia do que acontece daqui pra frente. Comentaram que agora é o momento que esse arco dá uma deslanchada e se torna mais intenso. Eu entendo até, né? Porque, né? Tá no finalzinho do arco, é o último terço ali.
pra ser mais forte, mais impactante. E a história dele, especificamente, foi bem legal. Foi bem mais forte até do que as outras histórias que a gente viu. O jeito que foi contado também foi muito melhor. Mas ainda assim, meu irmão, esse recurso de chegar numa situação apertada e meter um flashback só porque a gente precisa ter empatia com esse personagem é muito ruim, de verdade, do fundo do meu coração. Ô, Demon Slayer, você mora aqui já, ó. Tá aqui, ó. Desse lado aqui tá tatuado Ushina e desse aqui tá Temon. Aí tá Ushina, Temon, coisa mais linda. Mas, meu amigo, é ruinzinho. Essa construção de roteiro especificamente de personagem desse jeito, do mesmo jeito que a gente viu e criticou no arco do Distrito Entretenimento, do mesmo jeito que a gente viu e criticou no arco do Trem Infinito, do mesmo jeito que a gente viu e criticou no primeiro arco de Demon Slayer, e no outro, e no outro, e no outro, aparentemente é uma coisa que vai se repetir até o final. A gente vai ter que aprender a lidar. Mas podia ser tão melhor nesse sentido, sabe? Era só saber o jeito de guiar, o jeito de contar, quando que eu conto tal coisa, quando que eu exploro o personagem antes dele chegar perto da morte. Claro, o cara vai morrer, eu já nem tô ligando mais pra ele, né? Porque às vezes ele é um bosta chato, insuportável, não sei o que, e aí nem tem nenhum tipo de ligação, né? Eu acho até que se a gente usasse um pouco de One Piece aqui, que separa as coisas de saber fazer essa construção de personagem de uma maneira um pouco mais intensa, um pouco mais diferenciada, poderia ser melhor. Mas não é. É assim que a gente tem. Mas no final das contas isso importa. Assim, o que importar? Porque de verdade, a gente tem cenas lindas. Tem o Ushina Temon. A gente pode ter uma outra música pra essa temporada. A gente tem cenas absurdas, faíscas, porradaria, ação, mirabolante, brilhos, poderes, Nezuko descendo porrada, fogo em tudo quanto é lado, queima, zóio branco. Alguma coisa importa na vida? Mas tem uma coisa que eu não perdoo. Eu nunca vou perdoar. E sairia no murro, se fosse possível. Tanjiro, se você quiser se resolver comigo, a gente sai no murro. Porque, meu amigo, não tem... Eu juro que eu luto em prol da frase de que Tanjiro é o cara mais burro do mundo. E se ele disser que não, a gente resolve no braço, eu e ele. Porque não tem como. O cara é burro demais. Burro demais.